do Além, fascículo 5. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1925. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a hélice transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Eu sou a ressurreição e a vida, o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, João 11:5. Do além. Como nos anos anteriores continuamos a publicar em fascículos as comunicações recebidas pelo médium Aura Celeste e as oferecemos gratuitamente como das outras vezes, aos nossos amigos que estudam a doutrina espírita, desobrigando-nos assim do compromisso que tomamos de fazer conhecidos os ensinamentos que por misericórdia de Deus e de seu bendito Filho nosso Senhor Jesus Cristo nos dão os espíritos que tiveram permissão de se manifestar entre nós.
Não foi sem grandes dificuldades que logramos fazer chegar às suas mãos este presente do céu, pelos muitos obstáculos interpostos pelo exército negro à realização desse nosso desejo. Mas graças à caridade incansável dos bons espíritos nossos protetores, foram retirados da nossa frente esses empecilhos e eis que entregamos cheios de contentamento o quinto fascículo do além. A Camara. Editor. Rio, 1925. Ao médium, palavras do seu guia. 236. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem toda a honra seja dada em todos os mundos formados por seu Pai e nosso Criador. Apresso-me a auxiliar-te, como é do meu dever, para que não percas de vista o alvo da tua vocação, nestas lutas e provações por que passa o teu espírito, nesta época de transição por que atravessa o planeta Terra. Teu espírito aceitou a tarefa que hoje desempenha neste mundo, submetendo-se a todas as durezas que hoje te acabrunham. Mostra-te, pois, digna da situação em que te encontras. Se no coração dos homens acreditas estar extinto o sentimento generoso que deveria os impelir para a realização da fraternidade universal, objetivo da fé cristã, isto não é razão assaz poderosa para que enfraqueça tua energia no sentido de trabalhares por ela. Importa não perderes de vista que o espírito tem diante de si um prazo dilatadíssimo de tempo para concluir a obra da sua renovação, não podendo todos realizar no mesmo espaço de tempo o mesmo progresso. Mas, por que te não é dado chamar este ou aquele indivíduo, esta ou aquela facção, ao conhecimento daquelas verdades que o teu coração abraça com fé? Segue-se que te impressiones por tal maneira que esse excessivo desgosto venha prejudicar o teu próprio adiantamento espiritual. Deves refletir que, se nós assim procedêssemos, deixando-nos influenciar pelas dolorosas decepções que nos proporcionam as criaturas humanas, nós aqueles, a quem eles próprios chamam de guias, baixaríamos muito de espiritualidade e o desânimo se apoderaria de nós. A doutrina espírita deve ensinar-te a aceitar a vida material como um aprendizado da vida real além do véu. Continua, portanto, a servir a humanidade, fazendo bem pelo bem, ignorando, se tanto te for possível, a significação do que é ódio, injúria, rancor, represália. A doutrina cristã não comporta tais impulsos. Continua firme, tolerante, benevolente, vendo em cada homem um irmão. Entre eles encontrarás alguns dóceis, bem-intencionados, amantes do que é simples e bom, aceita estes tais. Outros encontrarás frios, indiferentes, maliciosos, injustos. Recorda-te, porém, que esses são os mais infelizes, porque arrebentam com as suas próprias mãos os laços de fraternidade e solidariedade que os devem ligar aos outros homens, seus irmãos. Quando renascerem terão oportunidades novas de modificarem o seu caráter. Para esse fim, a dor, pelo sofrimento, como o grande cauterizador dos cancros morais, tomará a sua conta emenda das suas imperfeições. Não enfraqueças, portanto, moral e materialmente pelo fato de não conseguires quanto almejas em prol do cristianismo. Nós também não o conseguimos e somos taxados de mistificadores, quando os queremos orientar melhor. Mas a árvore bendita do cristianismo espírita está plantada. Abriguem-se, sob a fronde dos seus copados ramos, os homens de justa boa vontade. E tu, consola a tua alma nos desprendimentos que a fazem subir às alturas da espiritualidade, a que só podem atingir os que compreendem as doçuras do amor cristão, cuja abnegação chega até o sacrifício. Paz e luz te sejam dadas na conformidade da tua fé. Tiago 237. A árvore do amor. Quando Jesus andou no mundo plantou a semente dessa árvore bendita, a cuja fronde espessa se deveriam abrigar as criaturas humanas. Essa semente vivera até então no seio do Divino Mestre, o semeador bendito que a trouxe à terra para que esta fecundasse em seu seio opulento,
lhe desse abrigo em suas entranhas e a fizesse nascer, para crescer e tornar-se mais tarde árvore pujante, a cuja sombra vivessem tranquilos os homens, a quem Deus ama. A árvore nasceu e quer crescer, estendendo seus ramos protetores a todos os filhos da terra. E quer dar fruto, para que o homem dele se alimente e viva, consoante os preceitos de amor do divino semeador. Mas, a crueldade humana não satisfaz esse ideal de Jesus. O homem não quer viver, sob a doçura infinita das carícias santas dos amores puros com que o divino Cordeiro deseja enlaçar a criação inteira. E, enquanto os fluidos celestiais, como o orvalho da manhã, saturam de vida e vigor a árvore bendita do amor, eles, os homens, com os golpes das suas perfídias ingratidões constantes, procuram com afinco cercear pela base o pujante colosso. Almas fiéis da terra, que ainda nela existis, contribui com a pureza das vossas intenções para o crescimento da planta que o divino semeador confiou à terra que é vossa morada. Animai a sua vida com o sentimento vosso de paz e fraternidade cristã, protegendo-a dessa forma contra os ataques dos fluidos deletérios que destilam os corações que não sabem amar. Bendita seja a árvore bendita do amor, cuja semente foi lançada à terra pelo divino semeador, Jesus. Bittencourt Sampaio. 238. O Exército Negro. Há um exército formidável, agindo na treva, que espera um dia ter domínio absoluto na terra e seus habitantes. Seu obstinado desejo, inspirador dos seus hediondos planos, é impedir a elevação das almas para o Cristo. Lançando em torno dos homens sua rede tecida de ignominiosos fios da intriga e da maledicência, cada membro dessa quadrilha invisível luta, para envolver nela os incautos habitantes deste planeta, plantando em seus corações o germen da desconfiança, da intolerância, fomentadores de desunião, perturbadores da ordem que deve reinar entre indivíduos que militam sob o mesmo estandarte desfraudado um dia no cimo do Calvário pelo sacrifício do justo. Essa rede de ferro domina, subjuga os que dela não se sabem livrar e são colhidos nas suas malhas traiçoeiras. A esse contato suas ideias perdem a sua natural lucidez, os seus ideais se obscurecem, a sua fé cheia de vício e calor se amortece, até extinguir-se, dando lugar ao sentimento pernicioso do fanatismo exclusivista, que os empolga e absorve por completo. A sua sensibilidade se embota pelo poderio dessa obsessão que mais e mais se amplia, até o ponto de não mais agirem por si mesmos, mas sempre sob o império dessa força estranha, que não souberam repelir em tempo. Daí as manifestações contrárias às leis cristãs, impulsos de ódio, de rancor, de inveja e ciúme, onde naufragam as almas de pouca fé. E, no entanto, a influência dos espíritos luminosos alcança tão bem este planeta como a qualquer outro. O seu poder é tanto mais eficaz quanto maior é o desejo do espírito de ser por ela influenciado. Há um laço misterioso entre o homem e os seres espirituais, que se baseia nas afinidades que entre eles existe. Cada homem tem em seu interior um reservatório para os seus sentimentos ocultos aos outros homens. É aí nesse cofre secreto que afinam os espíritos congêneres do espaço. Guardando nesse recôndito esconderijo a sinceridade de uma alma verdadeiramente cristã, estareis aparelhados para resistir à influência das hostes da treva, porque os nossos espíritos se levantarão fortes, dessa energia que sempre amparou os verdadeiros atletas do cristianismo. Os inimigos da luz não poderão laçar-vos nos seus círculos de maldição porque a fé que transpõe montanhas vos sustentará. Purificai-vos, pois, meus amigos. Jesus tem o seu olhar voltado para vós. Decidi-vos a seguir o seu caminho, vestindo as vossas almas das roupagens brancas que são símbolo da pureza e do amor. Vereis como os bons espíritos vos assistirão em vossa aprendizagem terrena, escala do aprendizado do espírito. Sede justos, pelo prazer de serdes justo. Sede caridosos, pela aventura de serdes caridosos.
Sede amantes uns dos outros, pela alegria de vos amardes reciprocamente. E a graça de Deus será convosco então, pela solene promessa do Divino Mestre. Max 239. Estudo sobre a doutrina. Meus amados irmãos, a paz do Senhor seja convosco. Muito bela a vossa meditação de hoje. Estudo profundo, de grande alcance e aproveitamento para ilustração dos vossos espíritos. Deus quer o vosso preparo moral e intelectual. Em uma lição aprendeis o aperfeiçoamento das vossas qualidades puramente morais, a bondade, a caridade e piedade cristã, o amor aos vossos semelhantes, em outro desenvolvimento das vossas inteligências, no que diz respeito à elevação dos vossos espíritos, bem como a de todos aqueles que se encontram em mundos mais adiantados do que o vosso. Sendo assim, meus amigos, é muito justo e lógico que não só cuideis da parte moral, aquela que rege a doutrina que professais, como também dediqueis grande parte do vosso esforço à ilustração dos vossos espíritos, no conhecimento destas verdades que, pouco a pouco, a onipotência vai fazendo desenrolar diante dos vossos olhos. Aprendeste, hoje, meus irmãos, se é que o não havíais feito antes, que Deus não criou jamais espíritos destinados à prática do mal. Se o homem, portador de qualidades relativamente boas, seria incapaz de formar propositalmente um ser injusto, dando-lhe em seguida o livre-arbítrio para praticar ações boas ou más, sabendo antecipadamente que lhe tinha inclinações apropriadas ao mal, se este fato não pode acontecer, com muito maior razão a onipotência, a sabedoria infinita, jamais procederia assim. O contrário é um absurdo que a razão repele. Deus a todos criou simples e ignorantes, fornecendo os elementos necessários para atingir a perfeição. Se o homem se desvia, submetendo-se a uma conduta reprovável, a ele cabe a responsabilidade, na má escolha que fez do caminho a percorrer. Quanto às revelações, meus amigos, é certo que nem todas poderiam ser feitas de uma só vez. Tendes o exemplo, no que se passa no vosso mundo com relação a todas as coisas. Quanto tempo precisa o homem para preparar-se convenientemente de modo a que possa com vantagem entregar-se a qualquer ramo de atividade humana? São precisos meses e anos, longas noites de vigílias, grande trabalho intelectual, sacrificando muitas vezes a robustez física, para que uma parte dos conhecimentos que busca penetre em sua inteligência, de modo a poder apresentar-se como pessoa competente entre os seus irmãos da terra. Se isso se dá com as coisas materiais, quanto mais com as coisas da ciência infinita e que dizem respeito à evolução espiritual, o que quer dizer, a ciência universal. Deveis lembrar-vos das palavras do Divino Mestre: muitas coisas vos tinha ainda a dizer, mas os vossos espíritos não as podem suportar. Se o Cristo houvesse revelado, naquela época, as verdades que hoje vos são conhecidas, naturalmente a humanidade de então as repeliria por falta de preparo moral e intelectual. Assim aquelas coisas que hoje, para vós são simples, singelas, de fácil compreensão, para os vossos avós poderiam parecer verdadeiros absurdos, não acreditariam nelas porque o seu desenvolvimento espiritual não estava de acordo com o vosso. E vós também, amados irmãos, muito tendes a aprender mesmo neste plano da vida, grandes ensinamentos tereis ainda de receber porque a revelação é progressiva e ela se faz, dia a dia, seguindo regras determinadas por aquele que tudo sabe e tudo é. Quando passardes deste a outros mundos a vossa evolução espiritual progredirá, a ciência desse mundo vos será revelada, e assim sucessivamente, de mundo a mundo, até atingirdes ao conhecimento das verdades eternas. Mas, meus amados irmãos, tudo depende do vosso esforço. Procurai ilustrar o vosso entendimento, não pelo orgulho de saber mais, não pela vaidade de vos sobressairdes, porque marchareis contra os desejos do Senhor. Jamais estudeis com a intenção de vos tornardes mestres,
mas que o fim do vosso estudo seja o desejo sincero de compreensão do amor. Mas, caros amigos, cuidado nos vossos estudos, não desprezeis as lições que vos são dadas, não vos contenteis somente em ouvi-las, ou lê-las nos livros, é preciso indagar dos que vos assistem, pedindo explicações sobre as que bem não compreendestes, sobretudo nas ocasiões em que os vossos amigos do espaço se apresentam para ilustrar os pontos das vossas vacilações. Então, guardai suas palavras na certeza de que elas são sinceras, verdadeiras e somente visam o vosso adiantamento, o vosso proveito espiritual, rasgando o véu que ainda envolve o vosso entendimento, procurando tornar bem claros os mistérios da outra vida. Sede felizes nos vossos estudos, nas vossas intenções, sede felizes na prática constante dos conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que tudo isso possa realizar-se em breve, vamos em conjunto orar pedindo ao Pai de amor, ciência, caridade e amor para todos nós. Tiago 240. A melhor escola. Irmãos e amigos, luz e paz vos conceda o Senhor. Desde que abre os olhos neste mundo, começa a criatura a sofrer, e sofrendo vê decorrer toda a sua existência, e em sofrimento vê decorrer a existência do seu próximo. Mesmo assim ainda não compreende o sofrimento e não se habitua à necessidade das dores alheias e muito menos às suas próprias dores. No entanto, meus queridos, ai do homem se não fosse a dor. Neste planeta de experiências, a melhor escola é a do sofrimento, o melhor mestre é a dor. Porque ela, acicatando o homem, provoca as grandes crises salvadoras da alma, buscando com afã a regeneração, a sua regeneração. Meus amados irmãos, neste hora presente em que vosso mundo sofre o açoite das grandes dores, não vos julgueis desgraçados, abandonados de Deus, esquecidos por vossos amigos do mundo além do véu. Nós vos acompanhamos nas vossas tristezas, nas vossas lágrimas que santificadas as vossas consciências tornam, pelo arrependimento das vossas culpas. Bem-aventurados os que choram, disse o Mestre Divino, porque serão consolados. O nosso desejo, o nosso maior anelo é que cresçais todos os dias em pureza diante de Deus, porque só os limpos de coração são aceitos por Ele, de todo resgatados de suas grandes culpas. É por essa razão que sentimos alegria quando cada uma das vossas lágrimas resgata uma dívida. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, vos abençoe e ensine a suportar resignados as provações desta vida. Richard 241. Aproveitai a preciosa dádiva. Irmãos amados, a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Deus, onipotente e justo, caridoso e bom, em todos os tempos fez sentir ao homem a sua vontade, para que ele, obedecendo-a, ganhasse a vitória do bem na luta contra a influência do mal. Pelos profetas, nos antigos tempos, pelo Cristo, na era messiânica, o Senhor se manifestou, para encaminhar o homem à verdadeira vida. Após a volta de Jesus para a morada de seu Pai, com o homem permaneceu a promessa do Consolador que viria completar a obra do Cristo, porquanto nem tudo fora dito, atentando à fraqueza moral do homem, o seu pouco entendimento das coisas concernentes ao mundo espiritual. O Consolador prometido está convosco, queridos amigos, o Espiritismo está na terra. Que cumpre ao homem fazer após o recebimento de dádiva tão preciosa? Proceder como criatura ajuizada e de boa vontade, assimilando de boa vontade as verdades que a santa doutrina lhe oferece e procurar, pelo testemunho de uma vida sã, mostrar ao mundo o fruto dessa boa semente. Meus amigos, é tempo de empregardes melhor o vosso esforço, fazendo de fato espíritas as vossas vidas. Saneai o vosso interior, cultivar pensamentos puros e dignos, para que possais vos tornardes dignos do nome de cristãos, na verdadeira acepção do termo. O pensamento é uma força prodigiosa. Ele, como fé, pode transpor montanhas. Assim como pensa o homem, assim obra. Realizai, pois,
coisas santas e dignas de provareis ao mundo que são puros os vossos pensamentos, concebidos sob a inspiração santa da doutrina que professais. Que o Espiritismo reforme a vossa vida, o vosso caráter, o vosso coração, a vossa palavra. Deus vos ajude e ilumine. A paz bendita do Salvador convosco fique. Max 242. Pedi e dar-se-vos-á. Caros irmãos e amigos, Deus esteja com todos vós. Neste momento de meditação e prece, em que os vossos espíritos buscam aprender alguma coisa da justiça, do bem, da caridade e do amor que do espaço jorram sobre a humanidade em profusão os luminares do infinito, nós aqui presentes nos regozijamos convosco pelos bons desejos que demonstrais. Meus amigos, muito tem o Senhor para vos dar, muito, por conseguinte, tendes para receber. Lembrai-vos, porém, que tendes de estender a mão, se quereis receber a esmola. A caridade espiritual não é distribuída deficientemente. Há dela farta distribuição. A questão está em queredes ou não recebê-la. Nós não vô-la podemos entregar à força. É uma dádiva concedida aos humildes e mansos de coração. Os orgulhosos, os poderosos da terra, os ricos da ciência vã deste mundo não a podem receber porque não sabem pedir. Sede vós humildes e pedi muito. Aquele que solícito atende às súplicas dos que humildemente sabem pedir. Aproveitai o tempo, que é precioso. Não deixeis passar em vão as horas do dia, antes que estejam os vossos corações negros como as horas da noite em vosso planeta. Muito tem o Senhor para vos dar, meus irmãos. Repito, basta só que estendais a mão para receber. Sede, portanto, diligentes em vosso trabalho de aperfeiçoamento constante do espírito e não sejais orgulhosos da presunção de saber muito, porque, em verdade, de nada sabeis, de tudo careceis. Luz e paz vos concede o Divino Mestre. Celia 243. Carregai com paciência a vossa cruz. A luz do Senhor ilumine as vossas almas, meus caros irmãos. Mais uma vez hoje queremos trazer à vossa memória a cruz de Jesus, o Cristo do Senhor. Ela, o símbolo da redenção humana, erguida no cimo do Calvário, relembra ao pensamento da criatura o sacrifício mais sublime e proveitoso feito em prol de um ideal. Jesus, subindo ao Gólgota e crucificado aos olhos da humanidade, é a prova mais cabal e positiva do amor de Deus aos encarnados da terra. Ninguém tem o direito de se julgar abandonado por Deus pelo fato de se ver ludibriado, escarnecido, injuriado, ou maltratado. Cristo, o justo, foi cruelmente ludibriado, escarnecido, injuriado e maltratado. Se o Cordeiro de Deus sofreu o martírio da cruz, sendo ele próprio portador desse madeiro que por justiça não lhe pertencia, como podereis vós recusardes a carregar as vossas cruzes, vós que não sereis jamais nela imolados? Refleti, amados, e compreendereis a razão das vossas dores. As responsabilidades de um passado de ignomínia, pecado e, quem sabe, crimes horríveis pesam sobre os vossos espíritos, e não quereis, não tendes o desejo sincero de os resgatar. Coragem, amigos. Deus não vos abandonará na provação por mais dura que ela vos pareça. Deus vos ensine a padecer por seu amor, agora que a hora presente é. Paz, luz, amor a todos vós. Max 244. Sobre as manifestações espíritas. Irmãos e amigos, Deus esteja com todos nós. O estudo continua e grandes ensinamentos contém. Da vossa assiduidade e esforço depende a assimilação destas lições, de muito proveito para todos vós. Habituar-se o indivíduo a cogitar sobre as coisas que se relacionam com a vida espiritual é de grande proveito. O espírito leviano se preocupa com as coisas da terra, unicamente as estuda com o fim de nelas aperfeiçoar-se para as vantagens que aspira no plano em que reside. O espírito elevado busca outros mundos,
Não limita sua sabedoria a este plano, porque sabe que a ciência que não é completa e muito mais há a aprender fora do planeta minúsculo em que habita. Outros mundos existem, pátrias de outras ciências que, pouco a pouco, serão desvendadas aos espíritos que se mostrarem sedentos destes conhecimentos. É certo que neste plano nem tudo vos pode ser concedido, meus amados irmãos, porquanto a própria encarnação, que reveste os vossos espíritos, não admite a compreensão completa das coisas puramente espirituais. No entanto, aquelas que se coadunam com o vosso limitado conhecimento, com a vossa ainda curta inteligência, podeis compreender porque os mensageiros da palavra do Senhor se prontificam a elucidar as vossas dúvidas, iluminar os vossos entendimentos, esclarecer o que vos parece difícil, tornando fácil a vossa compreensão. Para esse fim há fatores indispensáveis. O espírito pode trabalhar isolado algumas vezes e muita coisa o desencarnado pode fazer, e fá-las certamente, se para isso vossa boa vontade o convida. Outras coisas há porém que ele poderá fazer, mas conjuntamente convosco. Para este fim possuís os instrumentos que facilitam a assimilação destas coisas, são os médiuns, como vós os chamais. O médium não pode em certos casos trabalhar só, porquanto muito depende da vossa boa vontade, do vosso esforço em atrair os amigos do espaço, as forças que o dirigem, para que facilitada seja a tarefa. Vede, pois, meus amigos, que se grande é a responsabilidade dos médiuns em trazer diante de vós aquilo que nós revelamos, não menor é a vossa em procurar colocá-los em meio tal, que essas manifestações possam ser aceitas como fiéis, como verdadeiras, como lúcidas. Depende muito do vosso esforço. Mais de uma vez, nesta casa, tem sido repetido, depende muito de vós o resultado das manifestações que possais receber. Se os vossos pensamentos são para o bem, se o vosso coração está sincero, se a vossa vontade é decidida, por intermédio dos vossos médiuns muito podereis receber, mas se estabeleceis correntes opostas, uns para o bem, outros indiferentes e outros, tantas vezes, para o mal, essas manifestações não poderão ter o cunho de verdade, que teriam se as condições do meio fossem outras porquanto não facilitastes o ambiente para que elas pudessem ser fiéis. Vede portanto, meus amigos, que neste terreno muito há a fazer e muito há a aprender. Queremos crer que não duvidais da nossa boa intenção em vos ensinar aquelas coisas que, por nossa vez, aprendemos dos que sabem mais. Queremos crer que nos esperais ansiosos, para receberdes a luz de que somos portadores, e no entanto muitas vezes é com dificuldade que estas manifestações se podem produzir, devido às correntes opostas dos vossos pensamentos, pela precariedade dos sentimentos que abrigam os vossos corações, inteiramente divergentes das revelações que vos poderemos fazer. Cuidai de hoje em diante em melhor zelar o cultivo das vossas inteligências, pela formação do vosso caráter, pela limpeza dos vossos corações, enchendo-os de sentimentos honestos e puros, substituindo as coisas más e malfazejas, indignas e impuras, pelas virtudes contrárias a esses defeitos. E quando os vossos corações aspirarem o bem, quando os vossos desejos forem sinceros, vereis as manifestações que baixarão, por intermédio dos vossos médiuns, aos quais deveis cercar de todo carinho, de todo cuidado, a fim de que, no fiel desempenho da sua tarefa, não vacilem e se mostrem sempre resolutos em obedecer às instruções dos seus guias. Meus amados irmãos, o infinito é cheio de grandezas que, pouco a pouco, vos serão trazidas à proporção das aptidões que os vossos espíritos adquirirem. Muito tem o Senhor para vos dar, conforme mais de uma vez vos tem sido anunciado. Permiti que hoje vos diga também, muito tendes a receber, e não vos custa colocardes na posição de discípulos obedientes e humildes, para que possais gozar de tamanha felicidade. Elevai vossos pensamentos a Deus, em prece, e pedi a graça de permanecerdes sempre humildes e fiéis. Vamos orar.
Tiago 245. Aos espíritos de boa vontade. Irmãos amados, luz e paz a todos vós. Onde há um coração que palpite pela fé, ávido dos fluidos salutares do infinito, esperançoso de um viver melhor, com a alegria acude um mensageiro do Senhor atendê-lo em seus santos anelos. Apesar da fúria titânica com que os espíritos transviados, na terra e no espaço, obscurecidos pelo interesse inferior das paixões abjetas, procuram obstar à realização desse comunicação salutar entre os filhos da terra e seus irmãos amigos do outro plano da vida, o conforto celestial há de baixar sempre para os de boa vontade. Mormente na hora atual, os crentes espíritas necessitam do auxílio que só do Divino Mestre pode emanar, amparando-os para que não esmoreçam diante da avalanche de provações que avassala o mundo, fruto do passado do homem impenitente. Necessitais ouvir aquilo que tantas vezes vos temos repetido: a vida do corpo é transitória, meus amados irmãos, a vida do espírito é que é a verdadeira vida porque é eterna. É o espírito quem fluirá o gozo indefinido, quando em tempos vindouros colher os frutos da sua constância no caminho do bem, da sua fidelidade aos mandamentos do Senhor. Possui de amor as vossas almas, adornando-as com a prática das virtudes cristãs, entre as quais a humildade e a paciência têm saliente lugar. Tende caridade para com esses que, enchendo-se de ódio contra os seus irmãos, cavam, para suas próprias almas turvos abismos, onde os lançam as suas egoísticas paixões. Recordai-vos sempre das palavras de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Assim vós, se quereis ser seus discípulos, não busqueis as coisas terrenas, nem consintais que elas vos molestem, perturbando a paz interior que deve morar em vosso peito. Mantendo límpida a consciência, banhai as vossas almas no fluido que destila o amor cristão e mais vos aproximareis da fonte da vida, que em catadupas baixará sobre vós dulçuroso e refrigerante. Que Deus seja louvado por todos quantos desejam o progresso de todos os seres no universo. Jesus vos ilumine. Bittencourt Sampaio 246. Confiai. Amados meus, Deus esteja convosco. Sua paz enche o vosso íntimo, sua luz esclareça os vossos entendimentos e purifique os vossos corações. Leio em vós, meus amados irmãos, senão em todos, em muitos de vós, um desânimo, que ameaça avassalar o vosso ser. Como que, tomados pelas provações, pelas durezas próprias desta vida que hoje viveis, vós vos deixais governar por elas, vos deixais dominar até que o vosso interior se abate, a vossa coragem desfalece, a vossa energia desaparece, dando lugar a um abatimento moral profundo, prenúncio de estacionário progresso. Como assim, meus amados irmãos? Por que consentis que tal suceda convosco? Vós que devíeis estar preparados para todas as eventualidades desta vida incerta? Lamento sinceramente esse abatimento, meus queridos, e hoje mais do que nunca oro a Jesus para que a vossa fé se robusteça, confiante nas suas promessas, que não podem falhar. O verdadeiro espírita não é aquele que mais alto alardeia sua fé, não é aquele que em tempos felizes se mostra corajoso dela. O verdadeiro espírita é aquele que na hora da provação, da dor, se mantém firme, corajoso, aceitando o sofrimento como um favor do céu, porque ele desperta as energias da sua alma, para a verdadeira resistência às tentações. Não fraquejeis, não, meus amigos. Muito ao contrário, sede sempre fervorosos, amantes e confiantes em Deus. Que a sua paz divina convosco fique, que o amor de Jesus permaneça convosco e que a caridade de Maria Santíssima vos anime sempre. Bittencourt Sampaio 247. O objetivo dos espíritos. Meus caros amigos e meus irmãos, paz e a todos vós. Poucas palavras direi, porque o tempo urge. Ficou saliente no estudo que fizeste, que a intenção dos espíritas,
produzindo manifestações ostensivas diante dos homens visa, não despertar simplesmente sua curiosidade para os fenômenos, mas chamá-los à realidade de uma vida superior, além da vida da matéria que eventualmente desfrutam. Vede, portanto, meus caros irmãos, que o objetivo dos espíritos desencarnados dirigidos pelos seus maiores é nobre, é tolerado. Muitas vezes entre vós comentais manifestações ostensivas dos espíritos desencarnados, achando os fatos interessantes, esperando a sua reprodução para poderem outros apreciar. É assim que portas se abrem e fecham, palavras soltas se escutam, aparições luminosas, sombras que perpassam diante de alguém. Todos estes fatos são comentados, ora de uma maneira risonha e muito mais vezes com pavor. Não seja assim. Vede nessas manifestações fenômenos naturais, pois que são irmãos vossos do outro plano que querem conduzir os encarnados ao conhecimento da verdadeira vida, sem ideia de os molestar, mas de atrair as suas atenções para as causas superiores que devem interessar os seus espíritos. Aqueles, porém, que se acham convencidos da sobrevivência do ser, não necessitam de ocupar o seu pensamento com estas demonstrações de vida que os seus irmãos do outro plano lhes procuram dar, mas devem preparar os seus espíritos para o conhecimento da causa desses fenômenos, familiarizando-se com esses assuntos, de forma a poderem comparecer nesse além sem receio, nem pavor, transpondo as portas da eternidade confiantes no amor de Jesus. Deus seja com todos. Max 248. Diálogo entre dois espíritos, apanhado por audição. Joel, espírito guia, é como vês, meu querido, o espírito existe independente do homem e a prova disto tens tu em ti mesmo. Teu corpo morreu e este vivendo como eu, fora daquele corpo. Tu te conheces um ser pensante, ativo, consciente e, já agora has de convir, imortal. Augusto, espírito recém-chegado ao espaço, creio, na tua palavra porque ela me penetra com a força de verdade que em si contém. Mas, na terra, eu e os meus companheiros considerávamos o espírito como uma substância incorpórea, indefinível, impossível de viver por si mesmo, por não ter as propriedades da matéria. Joel, concepção absurda, vês tu agora. És um ser inteligente e constatas que a tua inteligência não ficou destruída com a carne podre que já na terra deixaste ficar. Sentes, pensas, moves-te, vês, ouves, com uma palavra vives. O que dava força ao teu corpo de homem, vida e movimento era este corpo fluídico, que hoje daquele corpo se apartou. Este corpo fluídico, sim, tem vida própria, porque é imortal. Augusto, compreendo, o espírito é o agente, o corpo, o instrumento. Joel, perfeitamente. Agora podes compreender melhor a significação da vida. Horizontes novos se abrem diante de ti. Vês que a Terra é uma fração mínima do universo e a tua razão te impele a buscar outros mundos. Almejas viajar no espaço infinito à cata de sabedoria e luz que te saciem a tua ânsia de saber. Augusto, sim. Eu tenho sede do infinito. Joel, é justo o teu desejo. Gradualmente irás recebendo na justa proporção da tua capacidade de compreensão. Deus não pretende esconder-se às maravilhas do seu poder, às grandezas da sua magnificência. Cumpre a cada espírito elevar-se moral e inteligentemente a fim de poder conhecer a significação das causas divinas e com elas identificar-se. Tu, por exemplo, que és chegado agora das sombras da terra, não tens ainda o desenvolvimento mental preciso para abranger um círculo mais adiantado de conhecimentos. Perdeste grande parte do teu tempo naquele mundo, imbuído em teorias falsas que serviam apenas para retardar o teu progresso. Bastas vezes de ti me aproximei com o fim de orientar as tuas ideias, mas não me era lícito forçar a tua razão, e esta se obstinava em permanecer no erro. Augusto, quanto tempo gasto inutilmente. Joel, sim. É para lamentar, mas o passado é passado.
O que é preciso agora é que no atual presente te esforces por conquistar melhor futuro. O homem da terra, meu amigo, tem oportunidades magníficas de estar em contato com a verdade, mas as rejeita. Deus nos concede muito para lhes oferecermos de graça, mas Ele nos fecha a porta. Isto é perfeitamente humano, duvidar. É triste, porém, conhecer a tendência do espírito encarnado para aceitar o erro, dele se nutrir e em sua companhia viver, e rejeitar as revelações de verdade que descem dos mundos da luz. Sentem a necessidade da força impulsiva que acelere seu progresso, e são eles próprios que recusam seu auxílio. Tu agora entras numa outra fase da tua vida. Queres conhecer para poder aceitar. Mas, estas mesmas coisas que eu agora te ensino já te quis revelar na terra. Recordas-te? Tu não me aceitaste. Augusto, peço-te, suplico-te que me perdoes. Joel, não te recrimino. Chamo apenas a tua atenção para o fato. Como tu, muitos outros lá se encontram, a quem desejo abrir os olhos carinhosamente, como um pai faz aos seus filhinhos, mas eles não o querem. Não me acreditam. Buscando-lhes ensinar o caminho que conduz a Deus, cerram os ouvidos a esse chamado, julgando partir de um espírito infeliz, obsessor. São eles os próprios a quem se referem as palavras do divino Jesus: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha faz aos seus pintinhos e tu não quiseste. Tu agora, meu amado irmão, tens a teu favor a boa vontade que demonstras em aceitar os ensinamentos que te quero ministrar. Vem comigo, vem ler neste imenso livro, que é o universo, com o pensamento fito em Jesus a quem todos os mundos estão sujeitos, pela vontade do Ser onipotente que os criou. Vem. Os dois espíritos se afastaram abraçados em doce amplexo. 249. Um apelo aos espíritas. Luz a todos vós conceda aquele que é fonte de luz eterna. Caminhe vosso planeta, amados irmãos, para a época de transição anunciada pelos mensageiros do Senhor. A Terra ganhará em breve tempo o grau de mundo mais elevado do que atualmente o é. Daqui até a realização desse portentoso fato, meus queridos, quanta dor, quanto cuidado ainda falta à humanidade suportar. Aperta o círculo das provações, aumentam os sofrimentos, crescem as tentações. Pela vossa firmeza, pela vossa constância na fé mostrareis a espécie de homens que sois. Não basta o dizer dos lábios, é mister juntar a palavra à ação do gesto que a comprove. Ânimo, discípulos do Divino Mestre. Defini-vos perante o mundo. Que sejais sacrificados, espezinhados, maltratados, injuriados, ou que mais seja, mas que a vossa confiança espírita não desfaleça. Os homens do mundo cheios das suas paixões, e indignos sentimentos continuam a assolar a terra com o fruto do seu labor inglório. A terra que Jesus procurou salvar, à custa do mais abnegado exemplo jamais visto, renega a doutrina do seu mestre. O Espiritismo reabilitará essa mesma humanidade ingrata. Vós, pois, arautos das verdades santas, ide, pregai, anunciai, exemplificai a doutrina evangélica e sereis abençoados por Deus. Que a sua paz esteja sempre convosco hoje e por toda a eternidade. Ataliba. 250. Ensinamentos Espíritas. Em nome do Senhor Jesus rogo a Deus paz, sabedoria e amor para todos os seus filhos da terra. As verdades que contém a doutrina dos Espíritos são simples e ao alcance de todas as inteligências. O mistério que as envolve a criação do homem, amigo das coisas ocultas, porque não lhe convém vir para a luz. Cada espírito, na sua constante ascensão, vai percebendo, compreendendo e assimilando a ciência do infinito. Chegará o tempo quando, em se dilatando a sua percepção, ele compreenderá em grau mais elevado a majestade do plano divino do seu Criador e Pai. Para chegar a compreender a vida infinita, ele tem também uma eternidade infinita. A vida do espírito não é um mistério.
É uma realidade simples, que nós vos comprovamos todos os dias e que vós recusais aceitar, porque sois endurecidos de coração e tardos de entendimento para crer. No Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, tudo é claro, tudo é verdade, tudo é caridade, esperança, ciência e luz. Nele se contém tudo quanto é nobre, quanto é justo, verdadeiro e santo. Ele é como a corrente d'água, límpida, pura e saborosa, que refresca a boca do viajor sedento. Nós vos-la trazemos em toda a sua pureza, para que dela bebais e dela deis de beber aos vossos companheiros de exílio. Por que não a bebeis e não a distribuís aos vossos irmãos com a mesma pureza com que nós vos-la entregamos? Porque misturais nela água de fonte impura, que tolda a sua pureza. Não sabeis que falsificando esse precioso elemento, a água da vida, que é a doutrina do Divino Mestre, que nós vos trazemos em primeira mão, com ela bebeis a vossa própria condenação. Ignorais que passando a outros adulterados, os conhecimentos que vos trazemos, as revelações de que somos portadores do Senhor e Mestre, prejudicais a vossos irmãos e assumis perante Deus uma responsabilidade de que tereis de dar conta um dia. Meus irmãos, o Espiritismo exige de vós que vos revistais do espírito de humildade e justiça, a fim de que possais crer com simplicidade de coração. Não vos orgulheis das posições e grandeza da terra, porque tudo isso é efêmero. Este mundo material é apenas um lugar de passagem para vós, tudo aqui é perecível. Honrai a Deus e ao seu bendito Filho, dando ao mundo um exemplo constante de vida pura, pautada pelas regras da mais robusta fé. Velai pela pureza da vossa crença suportando as amarguras desta existência passageira, para pagamentos das grandes dívidas que contraístes nas encarnações passadas. Não vos revolteis com o sofrimento e as penas que vos afligirem, para que Deus possa contar o vosso nome no número dos pacientes e resignados sofredores. Sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos e não vos arvoreis em juízes uns dos outros. Patenteai aos homens, vossos irmãos, o exemplo de uma piedade serena e verdadeira, isenta de subterfúgios e malícia. Estudai com devoção os ensinamentos espíritas contidos na palavra dos evangelhos e aplicai, não só a vossa inteligência em os compreender, mas o vosso coração em os amar, para que a vossa vontade os possa pôr em prática. Assim edificareis uma fé sólida, que vos sustentará nesta vida material, alimentando o vosso espírito na prática do bem e das boas obras. Um a um ireis constituindo os degraus dessa escada luminosa, que vos conduzirá aos mundos felizes. Deus vos abençoe e ilumine. Tiago 251. Buscai e achareis luz, paz e harmonia entre vós todos, pequeno rebanho do Senhor Jesus. Meus muito queridos amigos e irmãos, sinto-me alegre em nosso Senhor Jesus Cristo pela esmola que derramou em meu espírito, dando-me a graça de chamar-me a sua fé. Todos podemos dele aproximar, meus caros, todos nós, todos vós. Ele reconhece a fraqueza dos homens, o pouco ou nenhum valor da criatura na terra, onde as tentações são tantas, os perigos de toda a espécie enormes e a força para resistir, nenhuma. Mas, pecadores, cheios de imperfeições e defeitos mil, quando qualquer de nós dele procura se aproximar, como comigo aconteceu em tempos idos, ele o divino Nazareno apressadamente recebe essa criatura e acolhe em seu seio amantíssimo. Possa acontecer convosco o mesmo que comigo aconteceu, buscai ansiosamente vê-lo, ouvi-lo e aceitai o seu amor. Esse, que desejou alimentar em seu coração, será bem-vindo ao seio do Divino Mestre que só tem para os seus discípulos palavras de carinho e amor. Permita o Pai do céu que a lição que ides hoje estudar grave em vossos espíritos o desejo sincero de vos consagrardes ao serviço do Divino Mestre de corpo e alma. Paz a todos vós. Vosso amigo velho. Max 252. Sursum corda. Boa noite, e paz. Que recordações me trazem à alma esses maviosos cânticos,
que tantas vezes ouvi ecoar nas abóbadas da igreja, da minha terra. Que suave harmonia eu escutava proferida pelas vozes das filhas da minha terra, em louvor ao Cristo Senhor, Redentor do mundo. Naquele tempo, muito embora as grandes aflições que a todos assediam enquanto neste mundo de provas habitamos, não obstante as mágoas, as decepções, as torturas